E no Flamengo, né, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, é eleito o novo presidente do Flamengo, tá? A chapa do Rodolfo Landim, que era o Dunche, ficou aí quase 600 votos atrás do BAP. Foi uma vitória, assim, ele só perdeu em uma das 11 urnas das eleições no Flamengo. E aí é claro que gera uma reflexão, né? Geralmente, uma gestão muito vitoriosa, como foi a do Landim, é difícil perder. E perdeu por uma grande maioria. Você vê a Leila, por exemplo, no Palmeiras, venceu com 70% dos votos. Então, gera uma reflexão de quais foram os grandes erros, né, dessa gestão do Flamengo. Eu aponto alguns, eu vou perguntar para o Mauro também. Eu aponto muitos treinadores contratados a peso de ouro e com multas rescisórias altíssimas, e o Flamengo não aprendia com esses erros, pagava multas milionárias e continuava contratando treinadores com multas rescisórias altíssimas. Para mim, o grande questionamento ao Landim, por que bancava tanto o Marcos Braz? Isso era a pergunta que todo torcedor me fazia quando me encontrava na rua. E eu falava, gente, eu não posso dizer o que eu acho, mas também não compreendo que banque tanto. Ele falava, desde que eu entrei, ele tá comigo e ele vai sair comigo. O Marcos Braz era intocável. O Marcos Braz errava em contratação de treinador, não tinha pulso firme quando o time era apático para cobrar jogador e treinador, agrediu um torcedor pelas costas num shopping. E nada acontecia com o Marcos Braz. Isso foi muito cobrado. Era cobrado também a falta de um pulso firme do Rodolfo Landim, quando o Flamengo não entregava, quando o Flamengo estava apático. O próprio Mauro criou aqui o modo banana do Flamengo e não tinha uma cobrança. O time continuava apático, o presidente não aparecia no clube, vice de futebol não aparecia no clube. Então, foram muitos questionamentos aí a essa gestão do Rodolfo Landim, que fez uma gestão tão vitoriosa não continuar. Inclusive, essa permanência do Marcos Braz, ela foi um dos grandes motivos para o racha do BAP com o Landim. Porque o BAP, ele começa o mandato do Landim sendo o homem forte do Rodolfo Landim. Eram dois caras fortes, era de um lado o BAP e do outro o Marcos Braz. Os dois nunca se suportaram, nunca. Eles se detestam, o BAP e o Marcos Braz. E numa disputa ali, numa disputa de força, o Marcos Braz acabou saindo vitorioso. O BAP não gostou disso, porque não só o BAP, como muitos membros do conselho cobravam a saída do Marcos Braz. E essa rixa BAP e Marcos Braz foi um dos grandes motivos para a saída do BAP aí, dessa chapa do Rodolfo Landim. Aí muitos perguntam, quem é o BAP? Cara, eu vou também perguntar para o Mauro. O BAP foi presidente de multinacional, foi presidente da DirecTV, foi presidente da Sky, é um cara que tem esse lado empresarial. Inclusive, ele esteve com o Antônio Bandeira de Melo, com o Eduardo Bandeira de Melo, ele esteve com o Rodolfo Landim em todos esses planejamentos. O BAP era um dos caras fortes, tá? No Flamengo. Só que ele tem o temperamento, ele é um cara de temperamento difícil, não é difícil, é um cara curto e grosso, é um cara sincerão, é um cara que briga. Inclusive, numa vez que eu estava tentando apurar alguma coisa com o BAP, eu falei com o BAP e ele falou para mim, ô Thiago, deixa eu te falar uma coisa, eu não tô no Flamengo para fazer amigos, eu tô no Flamengo para fazer desse clube uma potência. E ele foi bem direto, assim, inclusive comigo, para dizer, eu não sou obrigado a te dar muita satisfação, não tô aqui para fazer amigo. Eu tô aqui para fazer do Flamengo uma potência. E ele tem essa ambição. Ele tem essa ambição. Um dos grandes objetivos do BAP, por sinal, é tirar muito da força dos vice-presidentes. Ele tem isso com ele. Ele acha que vice-presidente no Flamengo tem muito poder. Pode ser, inclusive, por causa dessa rixa aí com o Marcos Braz. O BAP quer ter um diretor técnico dentro do Flamengo que consiga colocar um DNA, como ele diz, rubro-negro no clube. O que é isso? Eu acredito que seja o que é feito no Barcelona. Desde a base até o profissional, tem um estilo de jogo, tem um DNA, e todo treinador que chegar, seja para o profissional, seja para a base, pelo que ele diz, tem que ver se ele vai cumprir o que ele promete, claro. Vai ter que ter esse DNA rubro-negro, que é
um futebol ofensivo, que é um futebol de toque de bola, que é exatamente o que o Felipe Luiz está fazendo. E até por isso, ontem, o BAP, que muitos torcedores tinham medo dele tirar o Felipe Luiz, o BAP ontem cravou. Continua com o objetivo do estádio e Felipe Luiz continua, a princípio, no Flamengo. E o BAP, que também, numa entrevista, já chegou a dizer que um dia ainda sonha com a volta do Jorge Jesus para o clube. Mauro, eu sei que você conhece muito mais da história do BAP do que eu, né? Ele tem esse temperamento difícil. Agora, falar o que desse novo gestor do Flamengo? Porque realmente ele é um gestor, é um cara de temperamento forte. E outra, você acha que a gestão Landim mereceu ter perdido essa eleição com uma grande maioria, como foi, Mauro? O Flamengo disputou nas 2 últimas temporadas 15 troféus e ganhou 3. Né? Eu acho que isso pesou bastante, o desempenho patético nas 2 Libertadores, né? Ganhas por rivais cariocas, Fluminense e Botafogo, sendo eliminado por times que esses 2 rivais eliminaram, o Olímpia no passado e o Peñarol nessa temporada. Acho que o Dunche era um candidato, acho que mais fraco. O Landim, acho que não conseguiu emplacar e seria difícil emplacar o Dunche. E o BAP, ele se desligou da gestão e se posicionou como oposicionista com um discurso de profissionalismo no futebol, que é uma coisa muito curiosa, né? Porque muitos torcedores fazem coro, profissionalismo. Ao mesmo tempo, não, contrata fulano, traz ciclano, não, renova com o Gabriel. Quanto ele quer ganhar? Não importa, ele é ídolo. Quer dizer, é um profissionalismo esquisito que esse pessoal quer. É um profissionalismo que não faz conta, que faz as coisas à base da emoção, enfim. Mas o discurso dele é esse. Eu acho que o Landim se desgastou muito, não só com o Marcos Braz, não. Acho que pelo Marcos Braz, por tê-lo mantido mesmo depois de vários episódios, mas principalmente pelos resultados do time de futebol. Uma Copa do Brasil é pouco. O Flamengo chegou de novo no final da temporada sem brigar pelo título brasileiro até a última rodada. Não só não ganhou, como nem brigou pelo título. São 4 anos assim, fazendo festa para jogador que vai embora. Todo ano essa palhaçada de festa. Última rodada é para ganhar campeonato ou disputar o título, não para ficar fazendo festa já eliminado da disputa. E foi assim nos 3 últimos anos. Então, embora isso agrade uma parcela da torcida ali que gosta desse tipo de coisa e que vai ao Maracanã nesses jogos, né? Me parece que os associados que torcem pelo Flamengo, de fato, pensam de outra forma. Então foi uma vitória, uma derrota acachapante do Landim, 2, né? Foi xingado domingo no Maracanã e segunda-feira não conseguiu emplacar seu candidato. E a exemplo do time de futebol dele, que não chegou na última rodada sem brigar pelo título, ele não chegou à última urna apurada com chance, já estava eliminado antes na matemática. Lá pela 7ª, 8ª urna já não tinha como virar o jogo, o BAP já tinha, para quem não acompanhou, como é que foi feito? Urna 1, aí o campeoníssimo lá que estava presidindo na mesa falava, chapa 1, que era do BAP, 180 votos, chapa 2, Maurício Gomes de Matos, 42, chapa 3, Rodrigo Dunche, 101, aí você já abriu 80 votos, chapa 2, urna 2, a mesma coisa. Então o pessoal ia fazendo a conta e viu que a distância só estava crescendo, teve uma urna só que foi acho que a 10ª que o Dunche venceu. Então foi uma goleada. E pelo que eu soube, inclusive, o Landim nem ficou para o anúncio oficial do vencedor, já meteu o pé e foi embora. E agora dizem que ele vai se candidatar à presidência do Conselho Deliberativo. O candidato da situação agora, da chapa vencedora, é o Lomba, que foi vice de futebol no final da gestão do Bandeira de Melo, Ricardo Lomba. Então vejamos como vai ser. Isso vai ser importante, inclusive, porque o clube há uma ideia de fazer uma reforma estatutária, né? E se isso acontecer, vai ser capitaneado pelo presidente do Conselho. Então é outra eleição importante que vai acontecer, essa no âmbito interno, né? Pelo próprio Conselho votando no seu presidente. Conselho que muda também, em parte, seus componentes entre aqueles, como é que chama? Os eternos? Vitalícios, né? E os novos, né? Que assumem essa posição agora com a eleição do BAP. Agora, o BAP fez várias promessas, vejamos agora como é que ele vai fazer para cumprir. Ele vai ter dificuldades muito grandes, porque o estádio... A pessoa fala, ele é contra... Gente, não tem como ser contra o estádio. O Flamengo assumiu um compromisso de construir um estádio. Foi feita uma desapropriação, o Flamengo pagou mais do que o terreno vale, mais do que vale. Isso aí não é um chute. A perícia estipulou um valor, o Flamengo pagou ainda mais para encerrar a questão com a Caixa. Agora tem a descontaminação do terreno, todas as licenças que têm que ser obtidas e a obra.
Vamos contar de 2 bi para cima, em 5 anos. Onde arrumar esse dinheiro, como viabilizar isso? Esse é o principal desafio. Não tem volta, tá? Não tem volta. O Flamengo, não é o BAP, não é o Landim, é o Flamengo assumiu um compromisso e vai ter que honrá-lo. O estádio vai ter que sair. Como? Aí vamos ver agora qual é a capacidade que essa nova gestão terá de conseguir levantar esse dinheiro por meio de parcerias ou de outras formas. Name right, sei lá o quê, venda de cadeira, sei lá o que eles vão fazer. Vamos ver como vai ser. Esse é um ponto. E o outro é a mudança do perfil no futebol. Ter um regime mais profissional no sentido de sem paternalismo e com cobrança profissional. O nome do português José Boto já é especulado há meses e, obviamente, com a proximidade do pleito e a vitória do BAP, ele ganhou mais espaço na mídia de ontem para hoje, mas já há muito tempo vem se falando sobre esse nome. Vejamos se será ele, de fato, o cara que vai ser contratado. O que o pessoal todo fala, o pessoal da chapa do BAP, é que ele vai montar uma estrutura com profissionais à frente de cada uma das pastas que normalmente tem vice-presidente, né? E os vices seriam meros agentes políticos ali, sem atuação diária, né? No dia a dia, só profissionais tocando o marketing, a comunicação, o futebol, as finanças, o jurídico e por aí vai. Aí vejamos como vai ser, isso a gente vai saber quando ele montar essa equipe, ele anunciar como será formada essa equipe, como vai ser formado esse time. Mas acho que foi uma resposta ao Landim, que tinha uma estratégia que me parece muito clara, que era fazer o Dunche o seu sucessor. Ele seria o CEO, ou seja, continuaria numa função com poder, né, dentro do clube. E muita gente acredita que, se ele conseguisse seu objetivo, daqui a 3 anos ele se candidataria de novo à presidência, poderia ser eleito e inaugurar o estádio. E até se reeleger. Se ele consegue isso tudo, seriam 3, 6, mais 3 como seu 9, mais 6 como presidente, se ele fosse eleito e reeleito, né? 15 anos. Seriam 15 anos. Né? Seriam 15 anos à frente do clube, como CEO durante 3 e presidente em 12. Se ele conseguisse, mas não conseguiu. Eu acho que isso tem um aspecto positivo nisso aí que eu vejo, é o seguinte: o colégio eleitoral é muito pequeno, a torcida não vota, votam sócios, mas não sei se o BAP vai ser bom ou ruim, gente, só com bola de cristal. O que ele promete, né, a gente vai saber se ele vai cumprir no futuro. Não existe, eu acho, é o que eu acho, o que o Vanderlei acha, a gente pode achar qualquer coisa, mas a gente não sabe o que vai acontecer. O Landim falava também coisas antes da eleição que não foram bem assim, especialmente com relação a esse paternalismo na gestão do futebol. Mas o fato é que ficou claro que nesse clube é mais difícil você ter um projeto de poder de longuíssimo prazo. Achei que isso foi bom. Acho que isso foi interessante. Agora, se o Flamengo tivesse sido campeão brasileiro, da Libertadores, ano passado, esse ano e tudo, e tinha jogadores para isso, né? Ele faria o seu sucessor. Porque financeiramente o clube está estabilizado, ele comprou o terreno do estádio, a torcida imagina, né, que, poxa, isso vai realizar o sonho do estádio, do Flamengo, essa coisa toda em alguns anos, mas os fracassos esportivos, eles têm um peso muito grande. Muito grande. O Flamengo fez 2 temporadas muito aquém. Porque uma coisa é você chegar, por exemplo, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, mas tivesse sido, vamos imaginar, eliminado na Libertadores na semifinal, numa duríssima disputa, né? Acontece, mas você brigou até a semifinal. Tivesse passado a primeira fase com folgas, como era para passar, e não fazendo contas ali num grupo com adversários muito inferiores, né? Perdendo, inclusive, o Palestino, derrotas para o Bolívar, 2, né? Empate com o Milionários em Bogotá, o time mais fraco do grupo, enfim. Se o Flamengo tivesse feito uma boa campanha da Libertadores, caiu na semifinal, chegasse no Brasileiro brigando ali até o final com o Botafogo, com o Palmeiras, mas não, 2 rodadas antes já caiu, não chegou nem à semifinal, 2 anos seguidos, aí ganhou a Copa do Brasil. Mas é pouco. Ano passado perdeu a final carioca sendo goleado pelo Fluminense, perdeu a Recopa para o Del Valle, perdeu a Supercopa nos pênaltis para o Atlético Mineiro. Então foram vários fracassos, né? Para um elenco que tinha que apresentar mais. E isso passa muito pela gestão, né? Muito pela gestão. Essa troca de técnico contínua, tentativa e erro, traz o técnico, vê se ele resolve. Não resolve, traz outro. Manda embora, traz outro. Até acertar. Não dá para ser assim. E isso tudo foi patrocinado pelo Landim. Tudo que o Marcos Braz fez, gente, de bom ou de ruim, de certo ou de errado, teve o Landim. Ele era o presidente, ele que bancava. Então todas as decisões do Braz, que é muito atacado, e ele fez por onde ser atacado e criticado também, obviamente, mas tinha o quê? As digitais do presidente, ele que banca, ele que manteve o cara. Então,
Acho que é um pacote, mas acho que o ponto positivo é esse. É um projeto se havia um projeto de se eternizar no poder, no Flamengo ainda não parece viável isso. Eu digo isso porque, por exemplo, no Corinthians, até a entrada do Augusto Melo, o mesmo grupo político ficou um bom tempo ali. Mas o BAP é do grupo... Não é mais. Houve uma cisão, gente, uma cisão muito clara entre o Landim, com outros apoiadores, e essa turma que está com o BAP, inclusive com vários que participaram lá da revolução do clube a partir de 2013. Alguns permaneceram com o Eduardo Bandeira de Melo e outros não. Outros saíram, mas muitos se reuniram agora na candidatura do BAP. E vejamos se essas pessoas vão participar e questionar o novo presidente se porventura ele tiver alguma atitude que mereça questionamentos, né? Que não sejam, evidentemente, vaquinhas de presépio, eu imagino que não, e que sejam pessoas atuantes e que apoiem as boas medidas e que questionem eventuais equívocos que ele possa cometer tendo a caneta de presidente. Acho que isso também é bem importante no âmbito interno, que as pessoas tenham essa postura. E tem um outro personagem aí dessa eleição que sai muito enfraquecido, que é o ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo, que apoiou Maurício Gomes de Matos e não arrastou quase voto nenhum. Foi um grande fiasco. Acho que mostrou que a força política do ex-presidente dentro do Flamengo se é que ele existe, ela é mínima, né? É só olhar o placar. Porque o Maurício ele se apoiou muito no Bandeira de Melo, né, no apoio do Bandeira de Melo. E o resultado mostra uma votação muito baixa, ou seja, se ele transferiu votos, se ele conseguiu, foi muito pouco. Eu não sei nem se ele conseguiu trazer votos ou se ele tirou votos do Maurício nessa altura. Sinceramente, não sei. Não, e ficou muito feio também, né? Eu vou perguntar também para o Wander e para o Bruno. Por quê? Porque o Landim, ele mostrou duas características que enfraqueceram ele como presidente, na minha opinião, na eleição. Frouxidão, ou seja, falta de pulso, né, de firmeza, e vaidade, porque ele sai antes do fim da apuração. A notícia é que o Landim saiu do Flamengo por volta de 8h30 da noite. Estava longe ainda. A apuração acho que acabou 9h30, por volta de 9h30 da noite, pelo que eu estava acompanhando. E ele sai antes, ou seja, um cara que não quer assumir a derrota, ou seja, uma vaidade, né? É vaidoso e orgulhoso. Eu cansei de falar da vaidade dessa diretoria, até porque eu sempre fui mesmo uma viúva do Jorge Jesus. E eu achei que muitas vezes deixaram de fazer uma proposta firme mesmo para o Jorge Jesus por orgulho, pela forma como ele tenha saído do Flamengo. E além disso, frouxidão e covardia, pô. Tinha que ficar até o final. Ele não foi o cara que colocou o Dunche para disputar? Não foi ele que escolheu o Dunche? Ele não seria o CEO do cara? Então tem que estar do lado do cara na hora boa e na hora ruim. Ah, não, vou embora. Não quero ver o outro candidato ganhando. E aí? E quem votou no Dunche por causa do Landim? Ficou com que cara? Quando o Landim foi embora do clube antes da hora. Para mim mostrou covardia também, o Rodolfo Landim, mostrou frouxidão e mostrou vaidade, que foram três características, na minha opinião, que fizeram dele, como pessoa, não ter o seu gestor aí, o seu escolhido eleito, porque foi o que o Mauro falou, né? Foi por causa do futebol, mas o futebol teve esses resultados por causa da covardia da diretoria. Gente, só demitiu o Sampaoli, que fazia uma Libertadores horrível quando foi eliminado da Libertadores. Só demitiu o Tite, que praticamente tirou o Flamengo da luta pelo Brasileiro e que fazia uma Libertadores ridícula quando perdeu a Libertadores. Faltou pulso. Não é possível que ele não tenha visto que com o Tite o Flamengo quase não passa para a fase mata-mata da Libertadores para o Palestino passar. Não é possível que ele não tenha percebido que o Bolívar fez um massacre ao Flamengo, com 3 bolas na trave, e não passou por um gol, não levou para os pênaltis por um gol. E teve o Olímpia ainda, gente. O Olímpia, aquela palhaçada. O Olímpia eliminar o Flamengo fazendo 3 gols num jogo de volta é uma vergonha. O Olímpia que nesse ano nem na Sul-Americana estava. Para tu ver como o time é ruim. Nem para a Sul-Americana se classificou. Ou seja, o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia e pelo Peñarol, que não são grandes potências do futebol sul-americano hoje, em 2 Libertadores, e não disputa título brasileiro há 4 anos. Foi uma gestão vitoriosa? Eu acho que tem que reconhecer, foi. 2 Libertadores, 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Mas esse segundo mandato,
eu achei que errou muito o Rodolfo Landim, Vanderlei Nogueira. Asmar, eu tenho uma caminhada, você sabe, longa, né? Nessas eleições. O futebol tem um peso extraordinário, especialmente em clube grande. Eu estou falando nos grandões, especialmente nos grandões. Tem um peso extraordinário. No caso do Flamengo, como é que eu vejo? O Flamengo nada mais importa se não for o título. Se fosse vice-campeão, até disputou, o Mauro falou da última rodada, ainda se estivesse disputando o título na 38ª rodada e não fosse campeão, ia ser um descontentamento geral. É a expectativa. O time criou isso, tem dinheiro em caixa, o elenco é bom, é a maior torcida brasileira. Então, nada importa se não for o título. Tem que entrar para disputar e para ganhar. Quando não ganha, aí há aquela soltura dos braços. Então, se o futebol tivesse sido eficiente, eu acho que essa diretoria iria continuar. Existem outros fatores que podem pesar. Por exemplo, se torcida organizada, tem peso importante nas eleições, a coisa pode mudar. Se a diretoria for doce com as torcidas organizadas, elas podem contar com um apoio importante. Isso vale para todos os clubes. Se o colégio eleitoral for pequenininho, é mais fácil de ser, digamos, adocicado. Né? Conselho, por exemplo, num clube grande, um conselho de 300 conselheiros, não é um conselho enorme. É possível, digamos assim, ter uma influência forte junto a esses conselheiros eleitores. Tem uma série de coisas, mas fundamentalmente é o futebol. O Corinthians, por exemplo. O Corinthians está numa pindaíba financeira da antiga gestão. Essa gestão também pouco fez para melhorar, né? Então, mas por que deu uma melhorada lá na vida política até agora? Porque o time teve uma arrancada assustadora. 9 vitórias seguidas no momento em que precisava se salvar. Se salvou e ainda Libertadores. Então, isso dá por mais forte que seja a oposição, digamos que seja composta por conselheiros rodados, experientes, vividos, né? Nesses últimos anos do Corinthians, a melhora do futebol deu uma enfraquecida nisso. O caso da Caixinha, por exemplo, estou me estudando porque são clubes grandes. Caixinha, por exemplo, para pagar a conta do estádio, o que aconteceu? Engrandeceu os torcedores e apequenou os dirigentes. No caso do Flamengo, respondendo à sua pergunta, se o futebol tivesse sido competente, esse grupo ganharia, a meu ver. Né? É uma gestão que fica marcada por títulos, mas também por essa saída. Agora, Bruno Prado, né, é um novo gestor, um gestor que já mostra aí uma coragem nas suas ideias, porque ele quer enfraquecer os vices, né, que já tiveram muito poder no Flamengo, inclusive o Marcos Braz, que era a grande desavença dele. Marcos Braz mandava no futebol, claro, é o que o Mauro diz, sempre tinha o aval do Landim, mas o Marcos Braz tinha muito poder. Eu acho que a primeira vez que o Landim tirou o poder do Marcos Braz foi agora com o Gabigol. Porque Marcos Braz e Spindel estavam fechados com o Gabigol. Fechados. Quando os números chegaram no Landim, ele falou, não, aí não dá. Não dá. Acho que foi a primeira vez que ele se impôs ali sobre o Marcos Braz. A gente vai falar ainda do Gabigol, né, que falou de novo, gerou muita polêmica, entrevista aí do Gabigol mais uma vez. Mas, Bruno, o que esperar do futebol do Flamengo sob o comando do BAP? Você acha que tinha que ser trocada a gestão, mesmo com bastante títulos? A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bruno. Bom, a gestão de futebol do Flamengo ela não era boa, ganhou títulos, é verdade. E a gestão financeira, ao que tudo indica, agora tem essa questão do estádio, mas até então segue muito boa. O Flamengo tem dinheiro, tem poder de investimento, contrata, então segue
com uma boa situação financeira. Mas a gestão de futebol, ela era ruim, e você pode ganhar mesmo ganhar alguns títulos, mesmo com uma gestão de futebol ruim. O Flamengo, ele conseguiu no primeiro ano, em 2019, no primeiro ano com o Landim, montar um time muito forte. Aí, claro, méritos também da gestão de futebol. O time foi montado, ganhou títulos, e aquela base se manteve por mais algum tempo. 2020 ainda era aquela base, 21, quando não teve uma grande conquista, mas chegou à final de Libertadores, era aquela base, não mudou muita coisa. A 22 começa a mexer um pouquinho, e 23 mexe muito nessa base de que vinha desde 2019. E aí teve que a gestão de futebol trabalhar mais, que em 19 méritos deles também, mas a coisa foi indo meio que no piloto automático, mesmo trocando de técnico toda hora, tinha um time base que segurava as coisas. Quando perdeu esse time base, porque os jogadores envelhecem, eles caem de produção, tem lesões, Bruno Henrique teve uma lesão séria, Arrascaeta sofre com problemas físicos, Everton Ribeiro começou a perder espaço e saiu, Gabigol perdeu espaço, esses eram os pilares daquele time de futebol do Flamengo que era muito forte. Então, enquanto esses caras estiveram bem, mesmo que a diretoria de futebol ficasse trocando de técnico, mantivesse o clima sempre muito agitado no Flamengo, como você tinha esses pilares do time ainda bem, andava, disputava títulos, às vezes ganhava, às vezes não, mas estava disputando. Quando teve que mexer, começou a ter problema. E aí a diretoria de futebol não trabalhou bem. Acho que tem duas coisas que são muito ruins na diretoria de futebol que vamos ver se vai mudar agora. Deixa sempre o clima muito agitado, não banca as coisas. O técnico está pressionado, tem que chegar o presidente, o diretor falando, esse é o meu treinador, podem falar o que quiser, o meu treinador é esse, acabou. Não importa o que vão falar, o que falam de fora, o que fala a torcida, a imprensa, não importa. Esse é o meu treinador, eu acredito no trabalho e vai seguir, acabou. É esfriar, jogar um balde de água fria no clima quente, esfriar o clima mesmo, não permitir, porque quando não banca, você deixa o clima quente. E aí, quando vira insustentável, eles tiram. Então, tem que bancar. Eu tomei essa decisão, eu contratei esse cara, eu confio nele, ele vai trabalhar. Podem cornetar, xingar, fazer o que quiserem. Ele vai trabalhar e pronto. Nunca teve essa firmeza na diretoria de futebol do Flamengo nas últimas gestões. E saber priorizar. Também foi um erro muito grave da gestão. Porque o Flamengo, ele criou um padrãozinho aí nos últimos anos. Ainda é um espaço curto, mas é um padrão que não é compatível com a força financeira e de elenco que pode ter o Flamengo, esse padrão que se tornou nos últimos anos. 3 finais seguidas de Copa do Brasil, a terceira competição mais importante. Bruno, sim. Só vou te cortar rapidinho pra gente voltar aí pra Rádio Jovem Pan. Em 5 segundos a gente tá de volta e eu te devolvo a palavra. Voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bruno, pode concluir aí sua ideia sobre o BAP à frente do Flamengo. Então, acho que a troca acontece muito porque a gestão de futebol foi ruim, gestão financeira começa num grupo que o próprio BAP participou. O Flamengo é um time até hoje com uma forte condição financeira, um dos mais fortes, se não é o mais forte, né, no futebol brasileiro, de faturamento, de poder de investimento. Mas a gestão de futebol, acho que ela tinha 2 falhas muito graves que vamos ver se vai mudar, que influencia diretamente no desempenho no campo. Eu disse aqui que em 2019, aí mérito também da gestão de futebol, o Flamengo monta um time muito forte, que funciona, que dá certo, que ganha, joga muito bem naquele ano. E aí, enquanto aquela base se manteve, os principais jogadores estiveram bem e saudáveis, mesmo que a gestão de futebol não trabalhasse tão bem, o time continuava muito forte e ganhava título e chegava em finais. Então, enquanto Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol estavam bem, a coisa se manteve. Só que aí eles envelhecem, eles se machucam, eles caem de produção. O Arrascaeta ainda é o titular absoluto desses 4, mas num nível muito abaixo do que já mostrou, porque tem muita lesão. Bruno Henrique teve uma lesão grave, Gabigol caiu muito, Everton Ribeiro tinha caído de produção, em 23 terminou o ano na reserva e foi embora, acabou o contrato, está lá no Bahia. E aí, quando teve que mexer no time de futebol, eles não se acertaram. E as 2 coisas que acho que a gestão de futebol falhou muito. Falta de firmeza nas suas decisões e de bancar. O momento que está todo mundo cornetando, chegar e bancar. Meu treinador é esse, acabou. Não importa o que digam. Eu acredito, eu contratei por isso e vai manter. Acabou. Eles deixam a coisa ficar quente até se tornar uma situação insustentável. Eles não jogam uma água fria quando o negócio está pegando. Eles deixavam o negócio acontecer, que aí quando eles trocassem o treinador era meio que eles não tinham saída. Então agora eu não vou ter que bancar nada, eu não tenho saída, eu vou fazer o fácil. Faltava bancar, falar, pode falar o que quiser, o meu treinador esse aqui acabou. Isso aconteceu todos os anos. E
Priorizar, que eu estava falando aqui. O Flamengo ele criou um padrão que é meio incompatível nos últimos 2, 3 anos com o investimento que o Flamengo tem, com o potencial que o Flamengo tem. As duas competições mais importantes são Libertadores e Brasileiro. O Flamengo ele não está sabendo priorizar, principalmente quando entra a Copa do Brasil no meio. O Flamengo não está sabendo deixar claro que a Copa do Brasil é a terceira. E talvez na cabeça deles não fosse a terceira. Ok, eu discordo. Deixar claro que, se cair da Copa do Brasil não vai acontecer nada. O treinador vai seguir, o trabalho vai seguir. Nossa prioridade é Brasileiro e Libertadores. Porque a Copa do Brasil, mesmo um time que não tenha o mesmo potencial de investimento, pode ganhar. Até a Libertadores. Onde faz a diferença é no Brasileiro. Onde a grana faz muita diferença é no Brasileiro. Libertadores e Copa do Brasil, mesmo com um time mais ou menos, dá para ganhar. Se naquele momento, naquele ano, ou no mês do mata-mata, nos 2, 3 meses do mata-mata, o time encaixar, você pode ganhar. Se tivesse um mata-mata de Libertadores entre outubro e novembro, o Corinthians podia ser campeão. Encaixou naquele mês e podia ganhar. Então, o brasileiro tem que ser tratado com mais carinho. Que o padrão agora do Flamengo tem sido, nos últimos anos, 3 finais seguidas de Copa do Brasil. Desde 2020 não briga pelo título brasileiro para valer, não chega na última rodada brigando para valer. E na Libertadores, nos últimos 2 anos, caiu antes da semifinal. Se tornou um padrão, porque o Flamengo não sabe priorizar. Porque se cair da Copa do Brasil, vira tudo de ponta cabeça. Então é essa coisa de querer abraçar tudo. Não dá para abraçar tudo no futebol brasileiro. Porque o calendário é terrível e porque é equilibrado. E o Flamengo tem essa loucura. Não, nós vamos ganhar tudo, é tudo igual. Não é tudo igual. Tem que saber priorizar. Se não souber priorizar, você pode até ganhar uma Copa. Mas o brasileiro, para ganhar, você vai ter que dar uma arrancada absurda porque você vai ficar para trás. Porque no momento agosto, setembro, principalmente quando junta as 3 competições, o Flamengo ele tenta jogar tudo do mesmo jeito. E quando tem que deixar alguma coisa de lado, deixa o brasileiro. Isso é um padrão do clube nos últimos anos, que vamos ver se agora vai mudar.